Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. Ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, sexta-feira, 12 de janeiro, capítulo 2, versículos de 1 a 12 de São Marcos, nós temos aqui a cura desse paralítico. Não é qualquer cura. De fato, essa cura é uma cura muito inusitada, é um texto do Evangelho muito interessante, que também é carregado de muitos sentidos. Muitos sentidos. Primeiro aqui, eu gostaria de trazer a realidade a fé daqueles 4 homens que levam aqueles homens até Jesus. E isso conta muito, né? A fé expectante, a fé desses homens, né, que não abandona aquele homem ali, né, simplesmente, mas é uma fé que é eficaz diante de Deus. Isso aqui é importante. É importante a gente ter fé para levar as pessoas até Jesus como estes homens. Essa é a primeira coisa. Quantas vezes a gente desiste das pessoas porque as situações estão difíceis, porque as coisas estão difíceis, ou porque a gente acha que a gente não vai conseguir levar aquela pessoa até Jesus. Ora, esses homens aqui estão nos dando uma grande receita de criatividade, uma criatividade espiritual como ninguém. Então, para dizer para nós, não há empecilho para levar, seja qual pessoa for, até Jesus, se aquela pessoa assim o deseja. E aqui também tem isso, né? Se a pessoa deseja, então não há empecilho que possa impedir de levar essa pessoa até Jesus. Essa é a primeira coisa. Segundo, é o modo como Jesus realiza essa cura. São Beda, o Venerável, ele fala de 5, né? Ele fala de 5 motivos pelo qual nós, seres humanos, somos atormentados pelos estorvos da carne. Isso aqui é importante, né? Isso para nos perguntar assim, né? Por quê? Porque muitas pessoas perguntam isso, né? Mas por que nós estamos sofrendo isso? Por que isso? Por que Deus permite essas coisas na nossa vida? Ora, São Beda fala de 5 coisas e nós vamos constatar que isso é verdadeiro. Primeiro, para aumentar os próprios méritos, né? Isso aí, sem dúvida alguma. E nós podemos lembrar, então, de Jó e dos mártires, né? Então, muitas vezes a gente sofre coisas e que a gente não entende, a gente se pergunta, mas por que eu estou sofrendo isso? Ora, primeiro motivo
São Beda diz que é para você ganhar mérito diante de Deus. E é interessante, né, que uma pessoa, por exemplo, que está ali, convive com Jesus, e Jesus pode curar ela a hora que for, mas às vezes o Senhor não cura, né? Por quê? Qual pessoa tem mais mérito diante de Deus? Aquela que ama profundamente a Deus dentro do sofrimento, ou aquele que não sofre nada, está tudo bem com a vida e ela continua a sua vida? É óbvio que é aquele que está sofrendo. Então, primeira coisa por qual nós às vezes passamos por grandes sofrimentos é para que a gente lucre méritos diante de Deus, né? Segunda coisa, para que a gente conserve a humildade. E aqui a gente pode lembrar de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele diz, né, que um anjo de Satanás foi enviado para esbofetear ele, para que ele não se orgulhasse de tudo aquilo que Deus tinha mostrado para ele. Quantos servos, quantas pessoas muito espirituais, quantas pessoas muito santas, às vezes não entendem isso, essa pedagogia de Deus, que é para conservar a nossa própria humildade, que Deus às vezes permite certas coisas para cada um de nós. Terceiro motivo, para que a gente possa reconhecer e que a gente possa corrigir os nossos próprios pecados. Como às vezes, né, as coisas que nos acontecem nos mostram quem nós somos. Através das nossas atitudes. Mostra que a gente não é um homem tão novo assim, né, uma mulher tão nova assim. Nós temos ainda muitos resquícios de pecado na nossa vida. Como, por exemplo, né, Maria, irmã de Moisés, né, Miriam, né, irmã de Moisés, também nos dá um exemplo disso. Muitas das vezes Deus permite. Quarto motivo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Né? Como o cego de nascença, como Lázaro. O cego de nascença perguntaram, quem pecou? Ele pecou, os pais pecaram? Jesus, nem ele nem os pais, mas para poder manifestar a glória de Deus. E quinto motivo, né? Para começar a própria condenação como Herodes, né? Para que Deus possa, então, de alguma maneira, exterminar, né, o mal do nosso meio de uma vez por todas. Então, veja, aqui tem apenas alguns motivos, né? São Beda coloca de uma maneira muito clara para cada um de nós, para que a gente não se questione. Então, esse homem que vai até Jesus aqui, que é carregado, né, por esses outros companheiros, Jesus aqui vai manifestar todas essas coisas na vida daquele e na vida daqueles que estavam levados até ele. E Jesus diz algo aqui extraordinário, nos mostra algo extraordinário. Ele nos mostra o seguinte, que o pecado em si, né, ele está cercado de um vínculo de culpas, né? E isso muitas das vezes pode acarretar num mal até físico, né? É interessante isso, né? Porque Jesus ele quer restituir não só a saúde corporal, mas aqui Jesus não só cura aquele homem corporalmente, mas a primeira cura que Jesus faz naquele homem, nesse paralítico, é uma cura espiritual. Jesus tira esse homem de um homem carnal e faz dele um homem espiritual. Que coisa extraordinária, queridos irmãos. Que coisa maravilhosa nosso Senhor realiza nessa cena. E na sequência, Jesus então diz, né, que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e vai embora. Então Jesus está mostrando, né, que ele tem na terra poder de perdoar os pecados. Mas mais do que isso, que Jesus está querendo dizer para cada um de nós, em que muitas raízes dos nossos problemas, das nossas enfermidades inclusive, elas têm fundo no pecado. Dizendo isso indiretamente, toda doença ela é fruto direta e indiretamente do pecado original, né? Isso é fato, é doutrina.
né? Mas ele está dizendo aqui de uma maneira especial, em que ele quer não só realizar uma cura física, mas ele quer realizar uma grande cura espiritual em cada um de nós, nos restituir a vida em todos os sentidos. Peçamos ao Senhor isso então e deixamos que Ele realize a cura principal que Ele quer realizar na nossa vida, que é a cura do coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.